iniciar a gravação. Tem que ser assim mesmo, porque nós não temos acesso ao chat. Ah, é Não verdade. aparece pra gente. Tem isso também, vocês não têm acesso ao chat. Mas podem ficar muito à vontade, podem me chamar, interromper, sintam-se bem à vontade mesmo para tentar compreender. Já é a terceira vez que eu estou aqui com vocês, meu nome é Camila, eu sou coordenadora no NPJ de Macaé. Hoje o nosso assunto é contestação. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contestação e outros meios de defesa. Eu trouxe uma prova da ordem para vocês e nessa prova a gente vai fazer não só a contestação, mas também a reconvenção. Então já a gente vai chegar lá e vocês vão vendo como que faz e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Aqui também, mais uma vez, a tarefa é fazer a peça, né? Então, a tarefa não é fazer resumo, é fazer a peça. Eu vou mandar esse material para vocês, vou disponibilizar ele lá para os coordenadores dos campos de vocês, e eles vão poder disponibilizar para vocês pelos orientadores. Aí eu não sei exatamente como que essa dinâmica é feita dentro de cada campus, mas eu disponibilizarei esse material aqui. Bom, nosso caso, então, hoje, mais uma vez, a gente vai tratar de um acidente de trânsito. Só que agora a gente trata no outro lugar. Se na semana passada, na semana retrasada, a gente tratou do nosso acidente de trânsito como autores, né, tendo que fazer a inicial, agora a gente vai ser os réus do processo. Então, a gente vai trabalhar como réu e vai ter que responder a tudo isso como um réu. Então, nosso caso começa assim, dizendo que Júlia dirigia seu veículo na rua 001, na cidade do Rio de Janeiro, quando sofreu uma batida, na qual também se envolveu o veículo de Marcos. O acidente lhe gerou danos materiais estimados em R$40 mil, equivalentes ao conserto de seu automóvel. Marcos, por sua vez, também teve parte de seu carro destruído, gastando R$30 mil para o conserto. Então, a gente tem aqui até aqui os dados que a gente percebe é que teve um acidente, que nesse acidente fala quando sofreu uma batida, que essa batida que Júlia sofreu também estava envolvido o veículo de Marcos. A gente tem também aqui que os danos materiais sofridos por Júlia foram 40 mil, por Marcos foram 30 mil. Então, Júlia e Marcos tiveram danos materiais. E prossegue, né, o nosso caso. Diante do ocorrido, Júlia pagou as custas pertinentes e ajuizou uma ação condenatória em face de Marcos, autuada sobre o número 111 e distribuída para a 8ª Vara Civil da capital do estado do Rio de Janeiro. Com o objetivo de obter indenização pelo valor equivalente ao conserto do seu automóvel, alegando que Marcos teria sido responsável pelo acidente por dirigir acima da velocidade permitida. Então, aqui a gente já tem a informação de que Júlia já procurou um advogado, já propôs uma ação, e nessa ação de Júlia, ao que parece, ela pediu apenas indenização por danos materiais no montante de R$40 mil. Vamos ver se tem mais alguma informação. E tudo isso dizendo que o Marcos estava dirigindo acima da velocidade. Bom, Júlia informou em sua petição inicial que não tinha interesse na designação de audiência de conciliação, inclusive porque já havia feito contato extrajudicial com Marcos, sem obter êxito nas negociações. Júlia deu à causa o valor de R$1.000. Marcos recebeu a carta de citação do processo pelo correio, no qual fora dispensada a audiência inicial de conciliação, e procurou um advogado para representar seus interesses. Dado que entende que a responsabilidade do acidente foi de Júlia, que estava dirigindo embriagada, como atestou o boletim de ocorrência, e que ultrapassou o sinal vermelho. Entende que, no pior do cenário, ambos concorreram para o acidente, porque apesar de estar 5% acima do limite de velocidade, Júlia teve maior responsabilidade pelos motivos expostos. Aproveitando a oportunidade, Marcos pretende obter de Júlia indenização em valor equivalente ao que despendeu pelo conserto do seu carro.
Marcos também não tem interesse na realização de conciliação. Então, o que a gente percebe é o seguinte: Júlia diz que a culpa é de Marcos porque ele estava com excesso de velocidade. Marcos diz que a culpa é da Júlia porque ela avançou o sinal vermelho e, além de tudo, dirigiu embriagada, e isso consta do boletim de ocorrência. A gente vai acreditar que Marcos e Júlia tinham razão, tá certo? Então, assim, no que descreve os fatos, é aquilo que eu venho falando com vocês. Tá escrito, eu acredito. Então, eu vou ter que fazer a minha peça me baseando exatamente nesse fato. Marcos estava acima da velocidade, a Júlia estava embriagada e avançou o sinal vermelho. E aí eu vou ter que trabalhar com essa situação. Observem o seguinte, que Marcos, ele fala assim, olha, na redação fala assim, que o Marcos, no pior cenário, entende que ambos concorreram para o acidente. Ou seja, ele acha que a velocidade dele não foi o que concorreu para o acidente. Porque lembrando o que a gente já trabalhou na aula passada, do ato ilícito e do dano. Tem que haver o ato ilícito e tem que haver nexo causal entre o ato ilícito e dano. Ou seja, por que o acidente foi provocado? Foi por causa do avanço de sinal ou por causa do excesso de velocidade? Se Júlia não avançasse o sinal, o acidente teria ocorrido, ainda que Marcos estivesse com 5% acima da velocidade permitida? E o contrário, se Marcos estivesse na velocidade permitida, 5% abaixo, e Júlia avançasse o sinal, o acidente teria ocorrido? E assim a gente consegue trabalhar o que tem o nexo causal com o dano. Conseguem compreender o que eu estou dizendo? É importante que isso fique muito claro para a gente poder escrever isso de maneira bem clara. Então, o que eu vou falar nessa contestação? Como que eu vou me defender? Eu posso me defender dizendo que ele não estava em excesso de velocidade? Não posso fazer isso, porque esse dado está falando que ele está em excesso de velocidade. Ele estava com 5% a mais. Então, o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar que o meu excesso de velocidade não foi aquilo que fez com que a batida acontecesse. E ainda que eu considere que se não tivesse excesso de velocidade, a batida ocorreria, eu tenho que diminuir, então, conseguem perceber? Esse percentual de culpa, porque é o que a gente tem lá em dano moral, quando a gente em danos, né, responsabilidade civil, que é a culpa concorrente. Ambos tiveram culpa, mas qual o percentual dentro de 100% que a culpa de cada um contribuiu para que aquilo tivesse ocorrido. Só um minutinho, porque eu sempre fico preocupada se tem alguém me chamando. Não, mas não é não. Bom, então, a historinha que a gente precisa trabalhar em cima é isso. E aqui tem mais uma informação que Marcos não tem interesse na audiência de conciliação. Óbvio que não teve acordo, né? Júlia acha que a culpa é do Marcos, Marcos acha que a culpa é da Júlia, vai ter mesmo que o juiz definir isso, e provavelmente através de perícia, porque é a perícia que vai demonstrar de quem que é a culpa efetivamente, né? Se teve culpa concorrente, se essa culpa concorrente foi meio a meio, ou se tem um pedaço de um ou do outro. Então, a gente tem que lembrar de pedir a prova pericial na nossa contestação, que ela é extremamente importante para o deslinde desses fatos aqui. Mas vamos lá. Na qualidade de advogado de Marcos, elabore a peça processual cabível para defender seus interesses, indicando seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. Me perdoe. Considerem que o aviso de recebimento da carta de citação de Marcos foi juntado aos autos no dia 4/2/2019 e que não há feriados em fevereiro. Então, aqui ele está te chamando, né, como advogado de Marcos, para elaborar a peça processual cabível. Aqui é uma peça de resistência, uma peça de defesa, uma contestação, só que Marcos não pretende só se defender,
ele quer também receber, ser indenizado pelos danos que ele sofreu. Então, aqui a gente vai tratar não só de uma contestação, mas a gente vai trabalhar também com a reconvenção, que é o pedido do Marcos dentro da contestação. Vamos caminhar um pouquinho e a gente volta já já a falar sobre isso. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma espécie de espelho de resposta do que o examinador da OAB espera de vocês. Como que vocês devem elaborar a peça de vocês. E eu vou falando para vocês exatamente todos esses pontos e o que tem que conter na peça de vocês. Afinal, não é uma prova, eu estou só ajudando vocês a fazerem, entenderem como fazer uma contestação. Então, aqui a peça processual cabível é uma contestação que está lá prevista no artigo 335 do CPC, como uma reconvenção, que está no artigo 343. A gente vai ver lá no parágrafo 6º do 343 que o legislador permitiu que a reconvenção fosse trazida ao processo ainda que não haja contestação. Isso faz a gente entender o seguinte, que os pedidos declinados na reconvenção podem ser apresentados de forma autônoma, ou seja, eu faço uma peça e chamo de contestação, e faço outra peça e chamo de reconvenção, ou reunidos. Eu faço uma peça, chamo de contestação, faço lá a minha matéria de defesa, né? Trabalho com preliminar, se tiver que trabalhar com alguma preliminar. Em seguida, eu trabalho com a defesa de mérito e lá no final, acho que é a organização mais lógica, né? Você vai, põe o item lá da reconvenção e começa a trabalhar a sua petição inicial, porque a reconvenção nada mais é que uma petição inicial, inclusive que tem que atender os requisitos da petição inicial. Você tem 15 dias úteis para apresentar. Quando a gente vai fazer uma contestação, é comum, não é indispensável, é comum que você faça um tópico na contestação, você começa a contestação colocando o nome da parte, né, que está indo contestar. É interessante, primeiro endereçando, né, lá em cima, então você endereça, acho que é a 8ª Vara Civil, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. 8ª Vara Civil da Comarca da Capital, do estado do Rio de Janeiro. Número do processo, aí coloca lá em cima o juiz da 8ª Vara Civil da Comarca da Capital do estado do Rio de Janeiro. Logo embaixo você coloca processo número e copia esse número, esse monte de 1 aí. E aí você segue, deixa eu ver aqui se está seguindo, acho que não é preliminar. E aí você segue colocando o nome, né, Júlia não, no caso é Marcos. Marcos, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, não é necessário qualificá-lo novamente. Vem a presença de Vossa Excelência, por meio de seu advogado infraassinado, com o endereço inscrito na OAB, número tal, com endereço profissional em tal lugar. Vem a presença de Vossa Excelência, através do seu advogado, apresentar contestação e reconvenção nos termos a seguir, se a gente for trabalhar as duas na mesma peça. Pode colocar vem em face de, e aí colocar Júlia também, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, ou colocar o nome da Júlia lá em cima, com a sua redação em cima, na qualificação, mas isso é muito livre, você faz da maneira que você quiser. É interessante que tenha lá em cima o endereçamento, logo depois o número do processo, tem a qualificação da parte, se não for completa, que se refira à qualificação que tem na inicial, principalmente se a qualificação estiver correta. Se tiver alguma coisa errada, é importante que coloque direitinho o que é. E aí, logo depois que a gente começa isso, às vezes até antes de trabalhar com a preliminar, é comum você colocar assim, da tempestividade do processo. Ou então você começa com o preliminar e coloca tempestividade em outro momento, mas é comum as pessoas falarem da tempestividade. E quando se fala da tempestividade, vai lá e coloca, olha, fulano, o réu foi citado através de AR,
que foi juntado no processo no dia, aqui, né? No dia 4 de fevereiro de 2009, contando ele com 15 dias úteis para apresentar sua contestação, o prazo final seria dia 25/2. Sendo hoje dia tal, tem-se que a contestação é tempestiva. Então, se você quiser fazer um item falando da tempestividade, é sempre interessante. Aqui a gente está falando de prova da ordem. Na prova da ordem, como ele colocou sobre a data exata que ele foi citado, a gente tem que pensar que nada que está escrito é em vão. Então, se está escrito isso, é porque ele quer que a gente se manifeste sobre a tempestividade. Então, vamos dividir dois mundos. O mundo da vida real, do dia a dia, da praxis forense. E o mundo da prova da OAB que você vai precisar fazer. Na praxis forense, falar sobre tempestividade é uma escolha sua. Você pode falar ou pode não falar. Não tem lugar nenhum que te obrigue a falar isso. É comum a gente ver falando sobre tempestividade, mas não é obrigatório. Na prova da OAB, a partir do momento que ele te trouxe a data em que foi o AR juntado ao processo, ele quer alguma coisa com aquilo. E o que ele quer com aquilo? Que você trabalhe com a tempestividade, tá certo? Sempre que a gente lê o enunciado numa prova, a gente tem que pensar, só o que está ali é verdade e tudo que está ali tem que ser usado. Se é que vocês conseguem entender o que eu estou dizendo com relação a isso. Porque vai compor tópicos e você vai perder a prova porque você não falou de tempestividade? Claro que não, mas você perde um pontinho que pode te garantir em alguma outra coisa. Então, a gente vai lendo sempre, ticando o que a gente tem de importante ali para a gente poder falar depois. Então, ó, apresentar para a 8ª vara civil, já falamos sobre isso. Na contestação, ele vai começar com uma preliminar, né? A preliminar de mérito. E quando a gente fala em preliminar de mérito, o artigo 292, inciso 5º do CPC, ele fala sobre o valor da causa. E ele fala sobre o valor da causa e diz que o valor da causa ele deve equivaler ao proveito econômico que a pessoa pretende. Se ela pretende 40 mil reais, que foi o que ela pediu de danos materiais, como ela põe o valor da causa de R$ 1.000? Então, tá errado. Então, o primeiro item preliminar é o valor da causa. E a gente vai trabalhar o valor da causa, impugnar o valor da causa. Por quê? Porque o proveito econômico seria 40 mil reais da inicial. Tá certo? Alguma dúvida, gente, até aqui? Tá tudo tranquilo? Esse slide vai ser disponibilizado pra gente? Eu vou disponibilizar, não precisa anotar, não. Tá legal, obrigado. Valeu. Eu já acabando de falar com vocês, eu já passo para os coordenadores. Aí ainda tem o processo deles passarem em cada um dos campos, né, para o NPJ de cada um de vocês, mas chega até vocês. Vai ser disponibilizado, sim. Professora, eu posso definir como preliminar, aí no caso de preliminar da causa, você está falando a questão do valor da causa, né? Mas a preliminar da causa, conceitualmente, a gente pode definir como recursos, como outros meios de defesa, como coisa julgada, como competência absoluta. A preliminar, espera aí que como eu sempre falo com vocês, eu não sou muito boa de artigo, não. Mas deixa eu ver aqui. É o 337 do CPC, não é, professora preliminar? Deixa eu achar aqui, deixa eu abrir o CPC. Que aí eu leio aqui. Ele vai falar, primeira coisa, como que é seu nome mesmo? Me perdoa, eu esqueci. É Paula. Paula, olha só. Sempre que a gente fala de preliminar, se a gente usar o termo correto, não é preliminar da causa, é preliminar do mérito. E observa, Paula, que eu não estou falando isso para te corrigir com uma filigrana, para dizer, olha, presta atenção, você está errada, não é isso. É porque quando a gente entende efetivamente o que é uma preliminar e que ela é de mérito, parece que isso fica mais claro. Quando a gente vai contestar,
antes da gente adentrar o mérito, porque lembrem que para o juiz julgar o mérito, o processo tem que estar com as condições da ação todas certinhas e os requisitos da ação tem que estar tudo certinho, porque se não tiver tudo certinho, ele não pode chegar no mérito, não é isso? Paula? Sim. Tá me ouvindo? Ouvindo. Então, não é isso que acontece? Sim. Então, quando a gente fala em preliminar, é a oportunidade que o réu tem de, apesar de o juiz não ter visto, porque o juiz já teve essa possibilidade quando ele recebeu a inicial, ele podia ter visto que faltou uma condição da ação ou um pressuposto. E aí ele não viu. É a oportunidade que o réu tem de falar com o juiz assim, olha, não julgo o mérito, tem uma preliminar aí, tem uma coisa para ser analisada antes de analisar o mérito. E isso, de fato, está no artigo, deixa eu conferir se é o 337 mesmo, porque, como eu disse, o número dos artigos não... É o momento que ele tem para ele fazer a defesa para não ter o risco de ocorrer a preclusão, né, professora? E isso para não, depende. Porque aqui, se for matéria de ordem pública, não ocorre a preclusão, entendeu? Com relação à preliminar de O mérito. 337 diz que incumbe ao autor antes de discutir o mérito. Então, ele traz como preliminar, no Incumbe caso ao aí, réu, né? o réu, ele vai suscitar aí a inépcia da inicial, porque ela deixou de preencher os requisitos do Isso, 319. isso, Ela colocou o valor da causa errado, né? isso. Esse é uma das causas do que o 337 traz, que são as causas preliminares. Então, quando a gente advoga para o réu, a primeira coisa que tem que fazer é pegar o 337 e trabalhar as preliminares. Porque aqui não é nem a questão da preclusão, Paula. A questão é a seguinte: eu posso fazer o juiz não julgar o mérito. Eu posso fazer que aquela pessoa que tenha razão, porque aqui no nosso caso, a gente está trabalhando com uma ação que é um direito bom para o réu, certo? Pelas informações que a gente tem, o réu tem condição de ganhar a ação. Mas às vezes a gente pega a ação que é muito ruim para o réu, que o processo que o autor está cheio de razão e o réu não tem razão nenhuma. E a gente vai perder. Só que a preliminar de mérito faz com que eu alegue uma coisa sem ter razão, porque eu não deixo o juiz analisar a razão ou não. Porque existe uma causa que não deixa ele chegar até o mérito. Entendeu, Paulo, o que eu estou falando sobre a preliminar? Entendi, professora. E isso é muito importante. Aí preclui? Depende, porque se for matéria de ordem pública, não vai precluir. A qualquer momento ela pode ser alegada. Entendeu? Mas é o momento que você tem de não deixar ele chegar até o mérito. E tem outra coisa. A contestação é um momento que você vai poder alegar tudo. Então, é o seu momento de exercer a sua defesa. O 337 vai falar que vai ser alegado em preliminar antes de discutir o mérito, inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa. Então, aqui, eu esqueci o seu nome que falou comigo também. Deixa eu abrir aqui para ver se eu vejo. Júlio César. Então, aqui, Júlio César, a gente não está falando efetivamente de inépcia da inicial, porque inépcia da inicial é falta de condição da ação e falta de... Ai, meu Deus, perdi o nome. Pedido, falta de pedido. Não é pedido, não. Nossa, tá preliminar na minha cabeça. É condição da ação e pressupostos da ação. Condições e pressupostos da ação. E também quando não tem interesse, né, na causa também. Mas interesse é condição da ação. Entendeu? Condições da ação e pressupostos. Isso tudo vai ser inépcia. Agora, com relação ao valor... Professora, oi? Falta dos pedidos também é inépcia também da petição inicial. Causa de pedir também. Isso, porque aí é pressuposto. Entendeu? Paula? Sim. Entendeu? São dois grandes grupos, pressupostos e condições.
E aí vão ter algumas coisas que vão entrar ali e outras ali. Isso vai ser a inépcia da inicial, não vai ser julgada. Não pode ser julgada. Agora, a ausência de valor da causa não é inépcia da inicial. A ausência aqui não é nem ausência, né? A incorreção do valor da causa, ela é uma matéria que está aqui para ser alegada antes do mérito, porque o 337 mandou alegar antes do mérito. Tá certo? Então, preliminar é isso. Sempre que eu falo de preliminar também, eu gosto bem de deixar claro para os alunos o seguinte. Preliminar, a palavra preliminar, ela dá para a gente uma impressão que é algo que vem antes. De fato, é algo que vem antes. Porém, em direito e em processo, preliminar é o que está no 337. Então, por exemplo, a gente começou aqui, eu sugerindo para vocês falarem da tempestividade. Tem gente que coloca assim, das preliminares, tempestividade, porque tempestividade é uma coisa que eu vou falar antes, mas tecnicamente não é correto falar tempestividade como preliminar. Tecnicamente, tempestividade inicialmente, é no começo, porque preliminar para o processo civil, ele vem como nome técnico, um termo técnico para ser trabalhado só quando tem as causas do 337. Certo, Paula? Certo, Júlio César? Teve mais alguém que apareceu aí para falar alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo? Paula, tranquilo? Professora, a prejudicial do mérito seria somente prescrição e decadência ou entra mais algum outro fator? A princípio, prescrição e decadência são as prejudiciais do mérito. Porque ela não impede o julgamento do mérito, porque ela é mérito, entendeu? Ah, tá. Ele não é considerado preliminar de mérito porque ele é julgamento de mérito. Por quê? Porque quando eu julgo a prescrição ou decadência, eu não estou falando sobre o processo, eu estou adentrando ao mérito e dizendo, olha, esse mérito você perdeu porque você perdeu o tempo de julgar. Eu não posso entrar com o processo de novo. Geralmente, quando eu estou trabalhando com uma preliminar, com uma falta de pedido, por exemplo, eu posso refazer a inicial e entrar com a ação de novo, colocando o pedido, certo? Prescrição não tem jeito, eu perdi. Foi analisado o mérito e disse que no mérito eu não posso entrar com a ação de novo. Entendeu? Então, por isso que ele é chamado de prejudicial de mérito. Agora, a coisa julgada, professora, ela entra como preliminar, então? Ela não entra como preliminar de né? Ela entra como preliminar. Preliminar de mérito. Ah, tá. Preliminar de mérito. Coisa julgada, litispendência, perempção, conexão, incapacidade da parte, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade, falta de caução, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Observem, tudo que está no 337 é preliminar. O que não está não é preliminar, é mérito. Joia? Então, aqui, quando eu vou trabalhar na contestação essa preliminar do valor da causa, eu vou trabalhar tanto a parte processual, dizendo que antes de chegar ao mérito, o juiz precisa trabalhar essa questão, quanto a parte material, que não deixa de ser processual também, né? Porque a gente está falando de processo, mas de efetivamente qual é o valor da causa e dizer, olha, o valor da causa deveria ser 40 mil, porque é o pedido dela, é o valor econômico que vai aproveitar ela. E ela colocou o valor da causa de R$1.000 apenas. E isso faz uma diferença enorme em tudo, né? Muda o valor das custas, muda o valor dos honorários, muda tudo. Então, é muito importante. Com relação ao preliminar, alguma dúvida ou posso seguir adiante na nossa contestação? Vamos seguir. Então, vamos. Bom, então, preliminar, a gente vai trabalhar com o valor da causa só aqui, não trouxeram mais nenhum dado para a gente trabalhar mais nada, então é só isso que a gente trabalha. No mérito da contestação, deverá indicar como os fatos ocorreram, defendendo a ausência de responsabilidade pelo acidente porque não praticou ilícito. 927 e 186.
imputando a Júlia a responsabilidade exclusiva pelo acidente. Subsidiariamente, deve defender a responsabilidade concorrente de Júlia. A contestação, ela é informada por um princípio que a gente chama de princípio da eventualidade. E aqui tem a ver com a preclusão que... Eu perdi seu nome de novo, desculpa. A Paula. Que a Paula falou com a gente. Então, a contestação é o momento da gente se defender de tudo que há. Eu só vou ter oportunidade para falar de novo de alguma coisa que eu esqueci se tratar de matéria de ordem pública. Caso contrário, fale agora ou cale-se para sempre. Eu não posso trazer isso em outro momento. Então, agora é o momento de falar. Só que, às vezes, eu quero falar uma coisa. Eu quero me defender totalmente de uma coisa. Mas o juiz pode não concordar com aquela minha defesa. E aí eu posso falar, mas então isso. Que é exatamente esse caso aqui que está lá na inicial. Que o Marcos fala o seguinte, olha, eu não tive culpa. Se ele não tem culpa, não tem ato ilícito, né? Eu não tive culpa. Porém, se entenderem que eu tive culpa, minha culpa foi muito pequena. Foi culpa concorrente e foi de menos de 50%. Observem, para a gente falar na lógica, seria eu dizer, eu não tive culpa e defender o tempo inteiro que eu não tive culpa. É estranho, logicamente falando, e para quem não é do direito, dizer, eu não tive culpa. Mas se você entende que eu tive culpa, então entenda que a culpa é concorrente. Eu tive um pouco só de culpa e ela um pouco só de culpa. Fica parecendo que eu estou dando argumento para o próprio juiz. Então, o princípio da eventualidade, ele faz a nossa peça parecer contraditória. Mas é assim mesmo, ela vai parecer contraditória, porque você começa defendendo uma tese principal e subsidiariamente você lança a mão de uma tese secundária. Isso acontece porque você não tem oportunidade de levantar essa tese secundária em outro momento. Tipo, você fala, não, eu não tive culpa. Aí o juiz fala assim, você teve culpa sim. Você teve culpa porque você estava dirigindo em alta velocidade. Aí você não pode virar para o juiz e falar assim, não, juiz, mas espera aí. Tá bom, então. Eu estava em alta velocidade, eu tive um pouquinho de culpa. Mas a Júlia teve culpa também, porque foi culpa concorrente. No nosso dia a dia, no nosso diálogo normal, isso é o padrão, isso é o coerente. Porém, no direito não existe esse segundo momento para eu falar sobre isso. Até mesmo para trazer segurança jurídica, porque você imagina, toda vez que o juiz desse uma decisão, eu pudesse falar, não, mas então se é isso, não, mas então se é aquilo, não, mas então se é isso. Aquilo vai se prolongar para sempre, o processo nunca vai acabar. Tanto segurança quanto celeridade processual. Então, o princípio da eventualidade fala o seguinte, tudo tem que ser alegado na contestação, porque senão vai precluir o seu direito. Então, na hora que eu chego na contestação, eu vou ter que dizer que eu não tive culpa. Se não tem culpa, não tem um ato ilícito, porque o ato ilícito é composto de ilicitude e culpa, né? Porque se não tem culpa, não tem ato ilícito. Se for praticado sem culpa, a culpa aqui, lato sensu, né? Tratando de culpabilidade, não de dolo. Então, se não tem culpa, não tem ato ilícito. Porém, eu vou ter que defender também. Mas se você entende que eu tive culpa porque eu estava em alta velocidade, que seja entendido que essa alta velocidade contribuiu muito pouco para que o acidente ocorresse. E aí você vai dissertar um pouquinho sobre essas duas coisas, porque o princípio da eventualidade obriga que seja assim. Aqui, alguma dúvida com relação a isso ou não? Tá tranquilo? Vai ser lá no final da minha tese, né? Eu vou fazer a tese da defesa, que ela avançou o sinal, que tem o código de trânsito, que isso foi uma irregularidade, que foi a causa principal do acidente. E aí depois, lá embaixo, já no finalzinho da minha tese, eu coloco, caso Vossa Excelência entenda pela responsabilidade concorrente, que seja a minha responsabilidade dosada em 5% do... Exatamente, exatamente. Na verdade, só um detalhe, sabe, Júlio? É que é no finalzinho mais ou menos. Pode ser
depois, né? Primeiro você faz aquela tese, mas pode desenrolar e ficar grande também, ainda que seja outra tese. Mas cuidado para poder desenrolar essa tese bem desenvolvida também. E cuidado para poder debruçar na primeira tese, debruçar na segunda tese, como se a outra não existisse. Não sei se eu me fiz entender, mas quando você for defender que você não teve culpa, você simplesmente deleta a sua responsabilidade. Você vai pisar ali, olha, apesar de o laudo falar que os 5% a mais de velocidade existia, esse 5% a mais de velocidade não foi capaz de causar o acidente e tal, e tal, e tal, e bate ali, ainda que a segunda parte, quando você vai usar a eventualidade, vai falar, caso Vossa Excelência entenda que esses 5% a mais de velocidade contribuíram para o acidente, há que se considerar que houve a culpa concorrente, porque o dela também contribuiu, e meu percentual é menor, e aí você vai desenvolver aquilo ali. Só que observem, para uma pessoa que não conhece a técnica do direito e lê essa peça, acha que é um doido que escreveu, porque num momento você tem que debruçar numa coisa e no momento posterior você debruça em outra que às vezes é completamente diferente. Ali você estava falando, você é doido, porque no primeiro parágrafo você fala como se seu aumento de velocidade não contribuísse em nada, e você faz uma série de defesas, uma série de tese falando que não. E aí você vem para o parágrafo seguinte e fala que a sua velocidade contribuiu só em 5%. Isso é coisa de gente doida. O princípio da eventualidade faz a contestação parecer contraditória, mas ele é necessário. Entenderam? Então, é muito importante a gente entender essa dinâmica, e essa dinâmica muito às avessas do que é o comum e o que é o comum da lógica e o que a gente está acostumado, porque tem essa inversão de valores. E quanto mais você trabalha a primeira tese muito bem trabalhada, ainda que ela seja completamente contrária à segunda tese, mais você está se utilizando do princípio da eventualidade, mais você está evitando qualquer tipo de preclusão, mais você está se debruçando naquilo ali. Porque, tecnicamente, o juiz tem que ler a primeira tese. Ele não concordou, ele tem que esquecer ela e ler a segunda tese. É essa que a técnica exige. Se ele faz diferente disso, alguma coisa tem que ser trabalhada e ele está errado, porque ele misturou as duas coisas e não poderia ter feito isso. Ele não pode, em momento algum, denegrir aquilo que você falou pela sua contradição que você aparece ali nas suas duas teses diferentes, entenderam? Apesar de ser uma coisa muito estranha, é assim que funciona para o direito, porque é a técnica que a gente tem, um instrumento que a gente conseguiu para poder fazer com que as coisas funcionassem. Então, a gente trouxe esse instrumento para poder fazer com que o processo seja mais rápido, para poder fazer que ele não fique para sempre no mais isso e mais aquilo outro, para que ele tenha um fim. Certo? Entenderam? Então, professora, eu estou entendendo que aqui é o seguinte, existe a fórmula, a receita do bolo, e a pessoa, quando vai fazer o bolo, ela não pode deixar de colocar o leite ou açúcar, mas pode colocar um pouco menos de açúcar ou de leite. Pelo que foi dito aqui, nós temos que nos ater ao caso concreto, que aqui ele diz que, ele apresenta o caso e diz que ele estava acima da velocidade. Nós temos que citar a tempestividade por uma questão de prova, por conta que ele citou aqui quando que foi feito o AR e tudo mais. Agora, no mundo real, se eu fizer a primeira tese bem embasada, inclusive se eu pegar lá o Código de Trânsito e que está previsto, que eu acho que é algo que realmente acontece, que o radar, por conta do nosso velocímetro ser diferente, não pega 5% do que marca o nosso velocímetro, e eu fizer uma primeira tese, eu posso abandonar essa segunda tese subsidiária, entendeu? No mundo real. Agora, para a questão de prova, como ele apresenta aqui, né? Ele dá o dado como... Ele dá o dado, né? E na prova nada que é dito é em vão e a gente tem que falar. Então, eu acredito que, por uma questão de prova, deva ser falada essa segunda tese numa tese subsidiária. Agora,
numa questão real, se o cara ele fizer uma defesa bem feita na sua contestação numa primeira tese, ele até abandona essa questão subsidiária aí. Então, Júlio, vou falar uma coisa horrível. Você está coberto de razão. Só que, infelizmente, às vezes a gente tem toda a razão e não consegue, entendeu? Então, você vem com essa segunda tese meio que para salvar o negócio. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. Você está coberto de razão. É isso mesmo. Se você fizer, mas esse é um mundo ideal e não um mundo real. Porque no mundo real, às vezes você vai lá, coloca tudo direitinho e você tá com razão. Eu entendi exatamente o que você tá falando. Porque ele não estava com excesso de velocidade, se era só 5%, 5% você vai defender que não é excesso de velocidade, então ele não tem culpa nenhuma. Perfeito, ok? Porém, na vida real, o juiz vai e fala assim, não, é excesso de velocidade sim. E aí, às vezes, você perde a oportunidade de pedir o subsidiário trabalhando aquilo ali, porque você não falou daquilo, entendeu? E o que acontece? Aí ainda pior, né, Júlio? Você defendendo isso, que o 5% não é, fica mais estranho ainda você falar que é lá embaixo. Mas é assim, é estranho, mas é assim que funciona. Tecnicamente vai estar perfeita a sua peça de contestação. Essa angústia é uma angústia que eu já tive muito quando eu comecei a trabalhar para réu. Eu quase morria de fazer essas coisas. Eu falava, cara, não é possível. Tinha umas questões trabalhistas. Sempre que eu falo da eventualidade, eu uso essa questão trabalhista que para mim era muito real, sabe? A empresa, ela não pagava hora extra. E aí, ela pagava hora extra por fora, não colocava no contra-cheque. E aí entrava com a ação pedindo a integralização das horas extras para poder ir para o contra-cheque, pagar INSS, pagar FGTS, tudo sobre aquilo que ela recebeu das horas extras. A gente fazia uma defesa dizendo, primeiro, que ele não fez hora extra, para a gente tentar provar que ele não fez hora extra, para depois, no final, a gente falar, mas se você entender que ele fez hora extra, tá aqui os recibos de pagamento das horas extras. E aí a gente entrava com o recibo de pagamento da hora extra, ou seja, lógico que a pessoa fez a hora extra, entendeu? Talvez seria melhor até a gente entrar com a segunda tese. Mas isso é comum de acontecer, a gente vê acontecendo toda hora e ninguém vai falar, nossa senhora, não sabe nem usar a técnica do direito, por conta do princípio da eventualidade. Certo, Júlio? Professora? Sim, Paula? Isso. Diga. Por que na contestação você não coloca se o réu ele optou ou não pela audiência de conciliação e mediação? Porque eu fiz uma contestação de prática civil, que eu estou fazendo prática civil, e aí a professora colocou essa observação para mim, que não se colocava porque só se colocava em dissídios trabalhistas. Fora isso, não tinha necessidade de colocar se ele optou ou não pela audiência de conciliação ou mediação. Então, eu vou usar uma frase do Júlio para te responder, tá, Paula? A gente traz uma receita de bolo aqui, mas quem coloca mais água, mais açúcar ou mais leite, aí é de acordo com cada um. Eu entendo o seguinte, Paula. Você me fez essa pergunta, eu tive até dúvida se isso não está no CPC falando para se manifestar sobre a audiência de conciliação e mediação. Não, aqui fala, ó. O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 dias, termo inicial a data de conciliação e mediação do protocolo, quando ocorrerá a hipótese, 337, incumbe ao réu alegar, alegando, quando alegar ilegitimidade. Ela falou, professora, que na peça não era para colocar. Ela colocou a observação para mim, que era só em dissídios trabalhistas. Então, Paula, não é a primeira vez que, eu não sei se é a mesma professora, mas não é a primeira vez que você traz uma informação dela que eu discordo. Inclusive, na semana passada eu falei alguma coisa, depois eu fui até conferir, justamente porque o CPC de 2015 mudou.
o CPC de 73 e não falava, não lembro mais o que era, não falava mais daquilo. Você tinha falado sobre emenda, que era uma inovação, a emenda. Não era isso, não. Era uma outra questão. Porque a emenda, que eu falei da emenda, da emenda, né? Na verdade, é só um professor que fala disso, entendeu? Mas o que você tinha me falado que ela tinha dito era uma coisa um pouco diferente disso. Eu não estou me lembrando agora, mas ela falava que... que tinha que pedir a citação. Lembra disso? Você me falou? Tinha que pedir a citação? Aí que eu te falei, olha, o que acontece, aí eu peguei o Código de 73, o Código de 2015, era exatamente aquilo que eu falei para você. O Código de 73, ele falava, na inicial tem que pedir a citação do réu. Estava lá como requisito, nos requisitos da inicial, no 282, se eu não estou enganada, do Código de 73, estava lá como requisito pedir a citação. E agora não está mais. Então, não precisa mais pedir a citação. Agora é aquilo que eu falei na semana passada. E eu posso pedir? Pode. Então, é o que o Júlio César falou. É uma receita de bolo, mas eu coloco mais açúcar ou menos açúcar se eu quiser ou se eu não quiser. Com relação à audiência de mediação e conciliação, o conveniente é que todo mundo coloque autor e réu. Por que todo mundo coloque? Porque o juiz vai decidir se vai ter audiência ou não, se ambas as partes. Ela fala que só se os dois não quiserem. Então, assim, é conveniente que ambos coloquem. Não tenho certeza aqui, porque eu não olhei aqui, mas eu posso te trazer essa informação na aula que vem, na semana que vem. Tá, professora. Entendeu? Deixa eu ajudar aí, professora. Que eu então, já me ajuda. Aqui. Achou? Então, vamos lá. O artigo 335 do CPC, ele diz lá que a contestação acontecerá por petição no prazo de 15 dias. O termo inicial será a data, inciso 1º, da audiência de conciliação. Aí ele diz o seguinte, do protocolo do pedido do cancelamento da audiência de conciliação ou mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer do artigo, hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º, que diz o seguinte, a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição, ou seja, tem que estar sim, tem que estar dizendo... Não, mas aí vem o seguinte... outra coisa, isso daí ele está falando da questão da mediação e da conciliação, é que assim, se uma parte manifesta, por exemplo, que quer ir e a outra não. Não, deixa eu te explicar, Paula. Deixa eu te explicar o que acontece aí. É o seguinte, é facultado, o certo, o procedimento correto é o seguinte, vai ser citado, né, para poder apresentar a contestação. E quando que vai começar a contar o prazo da contestação? Quando tiver audiência de mediação e conciliação. Aí começa a contar o prazo da conciliação, da contestação. Porém, se você for na audiência de mediação e conciliação, olha só, e não fez conciliação e mediação e vai apresentar sua contestação dali, não faz sentido mais você colocar uma cláusula na sua contestação dizendo se você quer ou não quer mediação e conciliação. Concorda comigo? Porque aquilo já aconteceu. Entendeu? Sim, não teve acordo. Não teve acordo e já aconteceu. Porém, Paula, existem situações, e não é raro, apesar do código mandar que a contestação se realize depois da audiência de mediação e conciliação dela ser marcada, existem casos, e muitos casos, que o juiz cita não para audiência de mediação e conciliação, ele já cita para apresentar a contestação independente de audiência de mediação e conciliação. Aí, nesse caso, você colocar não tem problema nenhum, entendeu? Então, assim, não está obrigado a colocar na contestação. Agora, se você quiser colocar, e se no contexto couber falar sobre, não tem problema nenhum você colocar, não posso falar que você está errada de colocar aquilo. Inclusive, eu coloquei, professora, e ela falou que ela dá aula em cursinho e que a banca da FGV, da OAB, fala que não é para colocar audiência de conciliação e mediação na contestação do réu. Se ele opta ou não, não é para pôr na peça. Então, Paula, essa é uma outra questão também
que eu gosto sempre de ressaltar para vocês. Diferente, mas na prova da OAB é diferente da prática. Exatamente, que eu falei ali até no começo da aula. Só que a gente está aqui, eu acho, que não é preparar para vocês para a prova da OAB. A gente está aqui para preparar vocês para a vida, né? Então, se a gente está falando da prova da OAB, aí, obviamente, se você colocar, ela está respeitando o procedimento que está no CPC. E o procedimento que está no CPC, você vai ser citado para audiência de mediação e conciliação. E aí, na audiência de conciliação e mediação, começa a contar o seu prazo. Só que na vida real, isso pode ser diferente, entendeu, Paulo? A gente tem que pensar sempre sobre o que você está falando, sobre que condições você está falando. Porque senão, cada caso é um caso. E a gente não pode levar a prova da OAB tanto a ferro e fogo, quanto a vida real. E uma coisa eu posso garantir para vocês: se vocês sabem, olha só, se vocês optarem por aprender a vida real, pode ser que vocês errem uma coisinha na OAB e vão perder um pontinho ali. Só que vocês vão saber fazer a peça. Não vão tirar 10 porque vai errar ali um negócio que a banca exige. Se você estuda para a prova da OAB, talvez na vida real você não consiga desenrolar. Entendeu a questão disso? Então, esse foco da prova da OAB, prova da OAB, prova da OAB, a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, porque ele pode levar a gente a um lugar meio, sabe? A gente precisa aprender a prática, a gente precisa entender por que daquilo ali. E aqui, voltando, o procedimento normal fala, vai ter a inicial e eu manifestei se eu quero mediação ou conciliação. O réu é citado. Se ele não quiser, ele atravessa uma petição. E aí ele atravessa a petição e o juiz vai analisar. Se os dois não quiserem, não vai ter mediação e conciliação. E aí vai marcar. Prática, vida prática. Todo dia acontece. Você é citado e o juiz fala que não vai ter mediação e conciliação. Não vai ter audiência que ele dispensa a mediação e a conciliação. E aí segue o processo adiante. Entendido, Paula? Entendido, professora. Júlio, entendido? Tranquilo? Ninguém mais fala nada, né? Só o Júlio e a Paula. Sim, entendi. Então tá bom. Mas tá certo, Paulo? Então é sempre a gente ter cuidado com isso, com como que a gente está trabalhando. E a gente está naquela dúvida, né, professora? Aí a gente não sabe se coloca, se não coloca, se é certo, se não é certo, porque cada um tem um critério diferente. Aí dá aquele nó, né? A gente buga a cabeça, não sabe como é a situação, né? Sim. Agora lembra da frase do Júlio. Eu vou levar essa para minha vida, Júlio, eu adorei. É uma receita de bolo, mas cada um põe mais açúcar, menos açúcar, mais leite ou menos leite. Cada um faz o bolo que quer fazer, entendeu? O bolo é seu. Você é um profissional autônomo. E observe uma coisa, o Código de Ética te garante que mesmo que você trabalhe para alguém, seja um advogado com carteira assinada seletista, a sua peça é a sua peça, você faz nela o que você quiser. Então, existem regras que estão no código que está lá como tem que fazer. Só que o resto é seu, você vai fazer como você quiser. E aí, eu, Camila, tenho algumas opiniões e falo alguma coisa para vocês. Eu gosto da peça mais sequinha, sem muita coisa, eu acho que é mais conveniente. Só que esse é o meu modo de achar. Eu gosto de escrever rebuscado e gosto de uma petição inicial fazer com 50 páginas. Ninguém vai poder indeferir a sua inicial porque ela tem uma linguagem rebuscada e tem 50 páginas. Entendeu? Eu não posso dizer que está errada. Entendeu, Paula? Sim, professor. Eu sei que é difícil, no meio de tudo isso, você ir construindo o que você acredita. Mas é necessário, porque você vai construindo a sua identidade. Então, é bom também que as pessoas pensem diferente. Não pense como isso te bugando. Pense como isso acrescentando coisas para você poder escolher qual que é o caminho que você vai seguir. É muito bom que você me veja. Né, professora? Oi? É um questionamento de construção de um perfil, né? Exatamente. E é até conveniente que você veja eu falando uma coisa completamente diferente da outra professora,
porque isso te ajuda a construir e a escolher quais argumentos e qual jeito que você acha mais ou menos conveniente. Entendeu o que eu tô falando? Sim. Então, eu acho que é até engrandecedor. Agora, óbvio, a gente tem que tomar cuidado para poder ver se não tem nada de errado nessa história, né? Porque errado não pode estar. Foi o que eu falei na semana passada com relação ao pedido da citação. Hoje não precisa mais, mas se você colocar tá errado, não, errado não tá. Errado não tá, mas o código não obriga. Se o código não obriga, a OAB não pode obrigar. Com relação à contestação, aí de fato não é bom você colocar se você tiver numa prova da ordem, porque o procedimento que a prova da ordem considera é o procedimento que está no código. Na vida real é diferente. Nem sempre vai ser o procedimento que está no código, entendeu? Às vezes as varas transformam ali o procedimento e aí você tem que estar preparado para tudo e saber como tudo vai acontecer. Certo? Posso seguir ou não? O que buga a cabeça do aluno, eu entendo a Paula aí, é porque nós estamos aprendendo agora o direito. Então, quando um professor, né, que domina, não faz como a professora está fazendo aí, colocando para a ordem é isso e para a vida real é assim, você segue o código. Quando a pessoa fala não pode, o aluno ele acha que aquilo é um não pode que está... Que tá errado, né, para ser. Que é o não pode... Não pode geral, né? Eu não sabia. Exatamente. Então, quando o professor traz um não, ele tem que dizer, ó, não, você não... Como você colocou aqui, né? Se a prova traz algumas informações, é porque ele quer que você fale daquilo. Então, você não pode abrir mão. Se ele deu lá uma data, se ele deu lá o percentual da velocidade que ele excedeu, não é à toa. Então, em questão de prova, é assim. Agora, na vida real, já é diferente. Sim. Isso aí, Júlio, está coberto de razão. Sempre que eu puder contribuir com vocês, trazendo e ressaltando, às vezes, as coisas que eu falo que tem que ser, não tem jeito, porque está na lei, e o que é só uma opinião, eu tento fazer isso. E sempre que vocês tiverem dúvida, pode vir, pode falar comigo, que se eu puder ajudar e puder esclarecer vocês nesse sentido, eu também tento fazer, porque eu entendo exatamente essa sua angústia disso, né? De parece que eu tô na mão do palhaço, qual que é a verdade, onde que é, cada um tá falando alguma coisa. Mas vamos tentar fazer com que isso seja de uma maneira mais como que eu vou falar? Produtiva e engrandecedora, porque tem um lado que vai ser produtivo e engrandecedor também. Joia? E aí você vem trazendo, Paula, se quiser a gente discute sempre essas questões aí que você tem trazido da sala, que é importante. Tá ótimo, professor. Tá bom? E pense em uma coisa também, muito importante, vou ensinar vocês a serem subversivos. Só porque a gente é professor não significa que a gente sabe tudo não, tá? Às vezes a gente tá errado. E vocês têm todo o direito de questionar a gente e falar sobre a gente estar errado. E se tiver errado, tem que admitir. Tem que dar uma palmatória e voltar atrás. E assim a gente vai seguindo, porque é isso, né? São muitos detalhes, às vezes a gente se perde, às vezes acontece alguma coisa. Igual hoje mesmo, eu tô falando com vocês, meu telefone tocou 2 vezes dos alunos do NPJ de Macaé. Aí a cabeça vai ali, sabe? Às vezes escapole alguma coisa, ou às vezes nem isso, às vezes é alguma coisa que a gente não sabe mesmo e faz parte. Então, aqui, como a gente está trabalhando com prática, a ideia é essa mesmo. E eu tenho uma outra coisa também, gente, que eu me questiono bastante, que é essas formas de avaliação, de um modo geral, mas vamos falar de concursos, né? Da prova da ordem, de concursos de modo geral e tal. Eu sempre conto essa história. Eu conheço uma pessoa muito boa tecnicamente, um dos melhores alunos de faculdade que eu já conheci, e que foi reprovado na prova da ordem, acho que por mais de 5 vezes. E já conheci alunos péssimos, que eu dou aula desde 2007, então eu já conheci muito aluno, já convivi com muita gente que passa de primeira. Então, esse modelo, uma coisa eu estou certa, ele não mede conhecimento de ninguém. Então, às vezes, a gente fica focando só nisso, isso me causa um pouco de angústia, sabe? Então, eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho mais e pensar um pouquinho mais. E é isso, mas vamos seguir, tá bom?
Bom, então com isso a gente acaba a nossa contestação usando o princípio da eventualidade, né? E falando aquelas contradições, ficando aquela coisa meio estranha. Mas a gente ainda tem o que falar, porque a gente tem que falar sobre a reconvenção. Então, quando eu entrar na reconvenção, aí eu tô querendo que, olha só, a minha tese de reconvenção é dizer que a Júlia tem responsabilidade. Então, a tese de reconvenção é a minha primeira tese de que meu excesso de velocidade não contribuiu com nada e que a Júlia tem 100% de responsabilidade, entenderam? E aí eu trabalho com isso. Trabalho só com isso, porque aqui eu tô na reconvenção. Não estou mais na contestação. Olha só o que eu vou mostrar para vocês. Olha a dinâmica. Inicial, contestação, réplica. Autor fala, réu fala, autor fala. O réu fala uma vez só, perceberam? Reconvenção. Você vai reconvir, vai dar espaço para o autor contestar sua reconvenção e vai abrir espaço para você falar. Então, na reconvenção, diferente da contestação que você sustentou duas teses diferentes, na reconvenção você vai sustentar a primeira tese. E aí, se ela contestar dizendo que ela não tem culpa, aí você pode, na réplica que você vai poder fazer, a réplica da sua reconvenção, tratar dessa segunda tese, porque aqui não coube o princípio da eventualidade, entenderam? A eventualidade foi para contestação, para reconvenção, para inicial não tem eventualidade. Você guarda algumas coisas para falar só na réplica. Mas será que não é melhor falar tudo antes, Camila? O que acontece? Às vezes você fala tudo antes, você está dando ideia para outra parte, entenderam? Você guarda, deixa anotado. Eu, às vezes, quando eu vou fazer, assim, na minha vida prática, quando eu vou fazer uma inicial, aí eu começo a pensar uma coisa, eu falo, não, isso é réplica, mas eu falo, nossa, eu tô com uma decisão aqui maravilhosa para isso, para poder combater esse argumento. Aí, o que eu faço? Eu junto e coloco, abro já um arquivo escrito réplica e já vou colando essas coisas maravilhosas para eu poder não dar ideia na inicial. Então, na reconvenção, a gente vai trabalhar a primeira tese de novo, dando a responsabilidade para a Júlia, trabalhando igual semana passada, ato ilícito, nexo causal e dano, e responsabilidade civil para ela poder pagar os 30 mil, comprovando a extensão do dano. Ao final, a gente deve requerer a improcedência do pedido de Júlia, como a gente fez na contestação, e subsidiariamente o reconhecimento da culpa concorrente, reduzindo o valor da indenização, e pedir também a procedência do pedido. Se eu fizer os dois mesma peça, eu faço esses pedidos todos juntos no final, só organizando, né? Se forem peças diferentes, os pedidos vêm em peças diferentes. Tarefa para casa é redigir a peça trabalhada nesta aula, tendo por base o caso apresentado no início. Deixa eu até aproveitar, Paula, e te perguntar. Eu conversei com o Rodrigo na semana passada com relação à tarefa, e ele falou que era para fazer a tarefa que o professor passava em sala. Eles conversaram com você? Você conseguiu resolver isso lá? Ou não? Teve algum problema? Não, eles ainda não passaram isso para a gente, não. Só foi resolvida a questão das audiências, né? Porque a gente estava tendo dificuldade de assistir a audiência presencial, né? Entendi. Então, eles agora deixaram assistir as audiências comuns, porque antes eram só as especiais, né? Então, agora eles liberaram as comuns também online também, porque o pessoal tem dificuldade de assistir presencial. Mas em questão da atividade, eles não chegaram a discutir, não. A gente está fazendo atividade e mandando. Tá, eu falei com o Rodrigo, ele falou, Camila, se você falou para fazer uma peça, é uma peça que tem que fazer. Mas aí, se você quiser falar com eles lá, com a advogada lá, pode só conversar com ela. Tá, joia, professora. Tá bom? Tá. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? E a próxima, professora? Tem data já para a próxima? Não tenho data ainda. Provavelmente, deixa eu ver aqui que eu te falo mais ou menos.
porque agora vem semana de prova, né? Então, eu acredito que não vai ser tão... Tem semana de feriado, que essa semana é carnaval, né? Então, tem feriadão de novo. Peraí, só um minutinho, para eu ver mais ou menos que semana. Só um minutinho. Mais alguma dúvida que ficou? Tá tranquilo? Tranquilo. Eu só dei uma perdida aí quando você falou aqui dos pedidos. Os pedidos, eu coloco o pedido da contestação e depois o pedido da reconvenção, eu coloco todos os pedidos ao final da reconvenção. Eu acho melhor, no final da peça toda, você coloca todos. Depende. Porque, olha só, você pode fazer duas peças separadas. Você pode fazer primeiro a contestação, faz ali os requerimentos, porque aí se for só contestação, a gente vai falar só em requerimento, né? E aí você faz o requerimento ali na contestação e faz uma outra peça endereçando e tal, falando que é a reconvenção. E aí faz o pedido ali no final. Se elas vierem todas numa peça só, ou seja, lá em cima você coloca, vem apresentar sua contestação e reconvenção, aí eu acho conveniente você deixar tudo no final, tudo junto, contestação e reconvenção. Entendeu? Coloca lá 12 requerimentos e vem da contestação. Aí coloca lá não sei o que, 2, que seja julgado improcedente pedido, 2, subsidiariamente, se assim Vossa Excelência não entender, que seja reconhecida a culpa concorrente e diminuída a responsabilidade pelo dano em tantos por cento para o autor. Aí coloca embaixo outro itemzinho, da reconvenção. Aí vem, diante do exposto, requer a Vossa Excelência a condenação da reconvita, né? Ao pagamento de 30 mil reais a título de danos morais, tendo em vista tudo alegado acima. Aí vem falando sobre audiência de mediação e conciliação, porque é importante. Vem falando sobre as provas que você pretende produzir, tanto na contestação quanto na reconvenção. Eu acho muito importante nesse processo a gente falar sobre a prova de pericial, que eu acho muito importante. O mérito tem que entrar nos dois, professora, tanto da contestação quanto da reconvenção, tem que fazer mérito para os dois, se fizer numa peça única, ou não? Tem, porque é diferente o que você vai tratar num e o que você vai tratar no outro, por causa do seu jeito de olhar, entendeu, Paula? Você está olhando para se defender, e o outro você está falando para atacar. Então, é bem diferente, entendeu? Então, é bom você falar duas vezes, ainda que pareça repetitivo. Porque o juiz vai ter que julgar separado, entendeu? Ele vai separar os dois para julgar. Então, é melhor até para ele. Olha só, Paula, eu estou olhando aqui, de 2 a 6 de maio, que está marcado para a gente poder fazer É uma semana. Provavelmente eu devo marcar para quinta-feira, dia 5 de maio. Provavelmente, mas não tenho certeza. Essa semana eu não fiz quinta-feira, semana passada, por conta do feriado. E como eu não dou aula na quinta-feira, eu acabei emendando a Semana Santa na quinta também. Mas no outro deve ser na quinta-feira. Tá bom? Tá ótimo. Certo, então, pessoal, espero ter tirado as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham compreendido e que tenha sido agradável para vocês. Aí, acho que no dia 5 de maio a gente está junto novamente, tá bom? Vamos falar de recurso a próxima aula. Um abraço para todos, então. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu, professora. Bom final de semana, bom feriado aí. Para vocês também.